Computador quântico chinês superou o supercomputador mais poderoso do mundo em inteligência artificial. Shadow Robot quer mudar o mundo usando as suas mãos robóticas que podem ser teleoperadas à distância. Pesquisadores querem mudar as telas touchscreen com essa nova invenção. Cientistas estão usando a inteligência artificial para fazer um atlas de células cerebrais humanas. Estudantes inventaram um robô autônomo que erradica insetos invasores. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Sabe as notificações no seu smartphone te lembrando de algo a todo instante? Pois bem, prepare-se para demandas ainda mais intrusivas em seu campo de visão no futuro, caso uma nova pesquisa sobre haptics de tela seja comercializada por fabricantes de dispositivos móveis. Imagine notificações que criam uma protuberância física na tela do seu smartphone, fazendo com que o ícone de atualização se destaque, ou pulsando levemente até que você o pressione com o dedo para removê-lo. Essa é a proposta de telas sensíveis ao toque com recursos táteis dinâmicos que podem ter benefícios tanto em termos de acessibilidade quanto de usabilidade. O Future Interfaces Group da Carnegie Mellon University é responsável por essa pesquisa inovadora, que envolve a incorporação de bombas eletroosmóticas em displays de formas escaláveis. O avanço principal dessa tecnologia está na capacidade de integrar haptics baseados em hidráulica em um painel fino o suficiente para ser colocado atrás de uma tela OLED, como as encontradas em smartphones modernos. Embora para a maioria dos usuários, notificações físicas possam não ser a ideia ideal de computação móvel futurista, os pesquisadores sugerem que o protótipo dessa tecnologia pode permitir interfaces dinâmicas em outros tipos de dispositivos. Isso significa que botões e sinais podem aparecer quando necessário, como por exemplo em controladores de reprodução em um player de música, em vez de ter que ajustar vários botões físicos. Além disso, essa tecnologia poderia trazer de volta a sensação tátil do teclado físico para smartphones com tela sensível ao toque. E os avanços recentes nessa área podem oferecer uma perspectiva bem promissora. Os pesquisadores apontam que as suas bombas eletroosmóticas podem ser tão finas quanto 2 mm de diâmetro, sendo controladas individualmente e suportando altas taxas de atualização. Isso sugere que uma tela sensível ao toque flexível, combinada com sistemas hidráulicos miniaturizados, poderia ser mais dinâmica e versátil do que nunca, superando assim as limitações dos mecanismos mecânicos utilizados no passado. Apesar das incertezas, a ideia de telas táteis com notificações físicas e a possibilidade de um retorno à física do teclado certamente despertam algum interesse, especialmente em tablets e outros dispositivos onde a interação pode ser mais relevante. O Cheetah Robot, um robô bípede com rodas, está conquistando o cenário tecnológico com suas capacidades perceptivas excepcionais e avançada capacidade de tomada de decisão. Com um total impressionante de 8 graus de liberdade, essa inovação combina a velocidade e agilidade dos robôs de rodas com a adaptabilidade das contrapartes de pernas. Faz isso graças às articulações de acionamento direto de última geração e a tecnologia de acionamento por motor de cubo. Seu design integrado e simplificado, juntamente com a sua notável capacidade de manobra, o destaca como um executor notável em uma ampla variedade de tarefas. Uma das características mais marcantes do Cheetah Robot são os trilhos verticais, que são localizados na parte superior do corpo. Estes permitem uma desmontagem modular rápida de acessórios. Além disso, os trilhos também possibilitam o empilhamento de alto-falantes embutidos, atendendo às demandas específicas de diferentes cenários. O bot também é equipado com uma excepcional capacidade anti-quedas, capacidade aprimorada de auto-recuperação, resposta instantânea e maior percepção de prevenção de obstáculos. Isso permite que o robô se adapte facilmente a terrenos complexos, garantindo um movimento eficiente em qualquer situação. Esse improvável design do robô oferece suporte ao desenvolvimento secundário em vários modos, capacitando os usuários a operá-lo em qualquer nível por meio de RPC ou programação integrada. Essa flexibilidade inclui operações em nível de comportamento e em nível de articulação, proporcionando aos usuários um controle inigualável sobre as funcionalidades do robô. O lançamento impressionante do Cheetah Robot mais uma vez destaca no campo da robótica a expertise da fabricante Direct Drive Tech. Ao introduzir esse novo modelo, novos horizontes de inovação e possibilidades de aplicação estão sendo abertos em diversas indústrias, fornecendo soluções flexíveis e eficientes para os usuários. Com recursos de última geração e possibilidades ilimitadas, o bot está sendo
aprimorado para revolucionar o campo da robótica. Cientistas chineses estão celebrando um avanço significativo na computação quântica com o dispositivo Jiusheng, que eles afirmam executar tarefas de inteligência artificial 180 milhões de vezes mais rápido do que o supercomputador mais potente do mundo. Esse computador quântico chinês tem o potencial de resolver problemas que podem ser aplicados em áreas como mineração de dados, análises biológicas, análise de redes e pesquisa química. Durante os testes, ele utilizou mais de 200 mil amostras para resolver um problema e implementou pela primeira vez 2 algoritmos com técnicas empregadas no campo da inteligência artificial. O Jiusheng é capaz de representar simultaneamente todas as possibilidades de forma mais rápida e poderosa do que os computadores convencionais. Enquanto o supercomputador mais rápido do mundo levaria cerca de 5 anos para resolver uma determinada tarefa, o Jiusheng levou menos de 1 segundo. Sem contar que o supercomputador clássico mais rápido do mundo levaria 700 segundos para cada amostra, já o Jiusheng faz isso em menos de 1 segundo. Essa conquista amplia as possibilidades para as quais os computadores quânticos de hoje oferecem vantagens em relação aos computadores clássicos. Os cientistas chineses liderados por Pen Jianwei, físico da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que é considerado o pai da tecnologia quântica do país, publicaram seus resultados na revista Physical Review Letters. Embora as reivindicações anteriores da vantagem quântica tenham sido questionadas, a competição entre o processador quântico da equipe e os algoritmos clássicos otimizados para problemas de grafos permanece uma questão em aberto. Na computação tradicional, os bits representam 0 ou 1 como unidades básicas de informação. No entanto, um qubit, que é uma unidade básica de informação em um computador quântico, pode representar simultaneamente 0, 1 ou ambos, graças às propriedades peculiares da mecânica quântica. Essa capacidade de representar todas as possibilidades simultaneamente torna os computadores quânticos, teoricamente, muito mais rápidos e poderosos do que os computadores convencionais que usamos atualmente. No entanto, as partículas subatômicas fundamentais para a tecnologia quântica são frágeis, de curta duração e suscetíveis a erros quando expostas a perturbações ambientais mínimas. A maioria dos computadores quânticos opera em ambientes extremamente frios e isolados para poder evitar essas interrupções. Já o Jiusheng, nomeado em referência a um texto matemático chinês com 2000 anos de idade, utiliza a luz como meio físico para realizar os cálculos. Ao contrário de outros computadores quânticos, ele não requer temperaturas extremamente baixas e pode operar com estabilidade por períodos mais longos. As informações são baseadas no South China Morning Post e o link encontra-se na descrição. A possibilidade de interagir com objetos à distância, mesmo estando em outro continente, já não é mais apenas uma imaginação futurista. Graças aos avanços tecnológicos, a empresa Shadow Robot, em parceria com a aptX e a Tangible Research, desenvolveram um par de mãos robóticas que podem ser manipuladas remotamente com uma precisão impressionante. Denominado Tactile Telerobot, esse sistema revolucionário permite que os usuários não só agarrem objetos a longas distâncias, mas também sintam parte da sensação tátil desses objetos. De acordo com a empresa, as mãos robóticas imitam com precisão os movimentos do usuário, tornando possível executar tarefas bem complexas. Além disso, o sistema é modular, facilitando a adição de componentes e a integração com outros sistemas. As mãos robóticas são equipadas com 129 sensores e são capazes de realizar até 24 tipos de movimentos distintos, e ela foi projetada tanto para auxiliar em tarefas simples como abrir latas e servir água, quanto para serviços mais minuciosos e até mesmo perigosos para os seres humanos, como trabalhar na indústria nuclear e farmacêutica. Os movimentos das mãos são controlados por meio de pedais e sensores de ambiente, garantindo uma operação por um humano precisa e segura. Um fato interessante é que o CEO da Amazon, Jeff Bezos, já teve a oportunidade de manusear as mãos robóticas Tangible Research em uma feira de inovação tecnológica realizada em Las Vegas. Bezos se divertiu ao tentar executar algumas tarefas com o auxílio do equipamento, como brincar com uma bolinha e encaixar discos em um pino, além de fazer um comprimento apertando as mãos de outra pessoa.
pessoa. Essa nova parceria entre a Shadow Robot e a Extend Robotics visa moldar a maneira como materiais perigosos são manipulados, e em um experimento recente de realidade virtual realizado por essas duas empresas, está aproximando ainda mais esse objetivo. A Extend Robotics desenvolveu tecnologias de software que permitem aos usuários controlar remotamente o hardware de robótica utilizando dispositivos VR acessíveis e econômicos. Por sua vez, a Shadow Robot possui mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas robóticos hábeis com foco recente em teleoperação. Ambas as empresas acreditam que as suas tecnologias combinadas podem ter um impacto significativo nas indústrias de manufatura e construção, especialmente em setores que lidam com materiais perigosos, como barras de combustível nuclear usadas, onde um alto grau de precisão e destreza é crucial. E no futuro, com o rápido avanço das tecnologias, a ideia é poder operar robôs equipados com esse tipo de mãos em outros planetas, ou até mesmo em asteroides. Avanços significativos têm sido feitos em nossa compreensão das doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, mas ainda há muito a ser descoberto. Tanto os métodos de diagnóstico quanto as práticas médicas atuais estão longe de serem adequadas para lidar com essas condições complexas. Para mudar esse cenário, o Allen Institute for Brain uniu forças com a Amazon Web Services para criar uma plataforma de conhecimento do cérebro. Com o financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde e o suporte das ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina da AWS, os cientistas do Allen Institute têm como objetivo desenvolver um mapa abrangente do cérebro, visando avançar no tratamento de distúrbios cerebrais por meio da síntese de pesquisas em nível celular. A equipe pretende criar um mapa cerebral sem precedentes, que se tornará o maior banco do mundo de dados de código aberto de informações sobre células cerebrais. Esse mapa será construído com base em tecnologias genômicas unicelulares. Estas permitem a análise dos genes presentes em células cerebrais individuais. Essas tecnologias oferecem insights bem valiosos sobre a complexidade celular do cérebro e as funções cognitivas desempenhadas pelos genes. Os atlas de células detalhadas resultantes serão essenciais para compreender as origens dessas doenças e, eventualmente, possibilitarão que os médicos identifiquem os motivos pelos quais as condições como Alzheimer e Parkinson acontecem. Shoyab Mufid, chefe de dados e tecnologia do Allen Institute, diz que quando começarmos a conectar as informações e combinar dados de cérebros saudáveis com informações de cérebros doentes, é aí que a verdadeira magia vai acontecer. O cérebro humano possui aproximadamente 200 bilhões de células, o que implica o armazenamento de um volume de dados imenso. E é aí que entra a AWS, com a sua capacidade de computação em nuvem, permitindo que esses dados sejam armazenados, analisados e principalmente acessados. Como os dados serão disponibilizados como código aberto, médicos e pesquisadores de todo o mundo terão acesso a eles para buscar tratamentos e cura para doenças cerebrais. Essa colaboração tem como objetivo alcançar melhores opções de diagnóstico e tratamento para doenças neurodegenerativas. Estas afetam mais de 1/5 da população norte-americana e têm um custo anual de 1,5 trilhão de dólares para a economia dos Estados Unidos. O link para mais detalhes sobre a informação encontra-se na descrição. Uma equipe de estudantes do renomado Instituto de Robótica da Carnegie Mellon University acaba de revelar uma impressionante inovação tecnológica, o Tartampest, um robô autônomo capaz de deter as temidas moscas das lanternas, uma espécie invasora de insetos responsável pela destruição de colheitas de alto valor econômico. O comunicado de imprensa divulgado revela os detalhes fascinantes dessa criação revolucionária. O Tartampest é composto por um trator totalmente elétrico, um braço robótico e um sistema de visão computacional avançado. Essa combinação única permite que o robô se mova de forma autônoma pelos campos e florestas, detectando e destruindo os agrupamentos dos ovos das moscas. Ele faz isso usando uma escova rotativa localizada na extremidade do braço. A escova gira rapidamente, desalojando e erradicando os ovos de maneira eficaz. As massas de ovos dessas moscas podem conter entre 30 a 50 ovos e são frequentemente encontradas em árvores, pedras, móveis de jardim e superfícies de metal enferrujadas. Se não forem interrompidas de forma eficiente, essas massas geram uma nova geração de pragas a cada ano, representando um risco significativo para a agricultura e o ecossistema local. O robô utiliza um sofisticado modelo de aprendizado profundo, treinado com base em um conjunto de dados de imagens aprimoradas, que são
compostas por 700 fotos de massas dos ovos dessas moscas em questão, fotos estas que foram coletadas do iNaturalist. Essa abordagem permitiu ao Tartan-Pest identificar com precisão os insetos invasores e eliminá-los de forma eficiente. As moscas das lanternas são conhecidas pela sua capacidade de disseminar rapidamente, alimentando-se de uma ampla variedade de plantas e produtos, incluindo uvas, maçãs, lúpulo, nozes e diversas madeiras. Estima-se que apenas no estado da Pensilvânia, essas pragas têm um potencial de causar um prejuízo econômico anual de cerca de 300 milhões de dólares. Diante desse cenário, o Tartan-Pest pode se revelar uma ferramenta extremamente benéfica para pequenos agricultores e para o sistema alimentar como um todo. O robô autônomo oferece vantagens significativas em 3 áreas específicas: redução da poluição química nas plantações, aumento da eficiência nas fazendas e economia de custos com a mão de obra para os agricultores. Essa é mais uma inovação robótica abrindo o caminho para um futuro agrícola muito mais seguro e produtivo. Uma equipe de pesquisadores da renomada Universidade de Harvard acaba de alcançar um avanço notável no campo da medicina cardíaca. Eles desenvolveram uma válvula cardíaca sintética que pode ser produzida em menos de 10 minutos usando tecnologia de impressão 3D. Essa inovação promissora foi testada com sucesso em ovelhas, onde demonstrou a capacidade de regular o fluxo sanguíneo durante 1 hora. Quando as válvulas cardíacas são danificadas ou param de funcionar adequadamente devido a doenças, o fluxo de sangue no corpo é interrompido, levando a complicações graves como derrame, arritmia e insuficiência cardíaca. Atualmente, os médicos substituem as válvulas cardíacas danificadas por válvulas sintéticas e mais de 100 mil pessoas só nos Estados Unidos passam por esse tipo de cirurgia todos os anos. No entanto, essas operações são caras e as válvulas sintéticas tradicionais levam meses para serem produzidas. Os pesquisadores de Harvard acreditam que a sua válvula impressa em 3D tem o potencial de superar esses desafios. Uma característica inovadora dessa válvula é a sua capacidade de se remodelar. Isso a torna particularmente benéfica para pacientes que precisam passar por múltiplas cirurgias cardíacas ao longo de sua vida, especialmente crianças com doença valvular pediátrica, uma vez que o tamanho do coração obviamente muda com o tempo. A válvula sintética proposta é composta por uma rede de nanofibras que se assemelha à matriz extracelular que suporta o crescimento das válvulas cardíacas naturais em nosso corpo. Essas nanofibras são fabricadas usando uma técnica chamada fiação rotativa a jato focada. Esta permite a criação rápida de andaimes de micro ou nanofibras tridimensionais com alinhamentos ajustáveis. Os pesquisadores primeiro criaram uma estrutura em fórmula de válvula cardíaca e, em seguida, injetaram um polímero líquido nessa estrutura usando jatos de ar. Esse processo resultou na formação de uma malha de nanofibras porosa, na qual as células podem crescer. Para comprovar a eficácia e a segurança de suas válvulas, os pesquisadores realizaram uma série de experimentos. Inicialmente, testaram a válvula em um simulador de batimentos cardíacos, verificando se ela era capaz de abrir, fechar e manter a sua forma repetidamente. Em seguida, cultivaram células cardíacas na válvula para avaliar se o material do andaime promovia o crescimento celular e não causava problemas, como trombose ou obstrução dos vasos sanguíneos. Após testar a elasticidade, a resistência e a segurança das válvulas em laboratório, os pesquisadores partiram para os testes em animais. Como o coração das ovelhas é semelhante ao coração humano e as suas válvulas estão constantemente sob pressão devido ao metabolismo do cálcio, eles decidiram usar esses animais como modelos. O implante regulou efetivamente o fluxo sanguíneo e não apresentou trombose ou outros efeitos colaterais indesejados. Embora leve tempo até que essa tecnologia esteja disponível para uso em seres humanos, quando esse modelo chegar, poderá transformar a maneira como as substituições de válvulas cardíacas são realizadas, oferecendo uma alternativa mais rápida, eficaz e adaptável para pacientes em todo o mundo. O estudo foi publicado na revista Matter e o link está na descrição.